Pô, aí é complicado pra mim, né? Se tem um assunto que me pega é esse, tá? O herói da minha infância, claramente, tá? O Mas herói você falou que você tava no enterro do Ayrton. no velório. No No velório. velório, é. Você acompanhou todo o caminhão? Não todo, eu acompanhei a parte da 23 de maio. Faltei na escola, que acho que naquele dia deram até. Era ponto facultativo em São Paulo. Ah, é? Era. E eu fui com a minha mãe lá. Nem lembro se meus irmãos foram, mas eu com certeza fui e minha mãe também foi. Eu vi lá o caminhão passando. Foi um negócio assim. Só quem viveu aquela época sabe. E as pessoas hoje, infelizmente, não sabem o que era o Ayrton Senna. Então, As pessoas não têm ideia. eu quero te perguntar isso, porque eu tava no carro com a Amanda e a gente tava conversando, pô, pensando em algum post sobre a morte do Ayrton, né? Antes de tudo acontecer. Ela falou, todo mundo tem uma história do dia da morte do Ayrton Senna, porque foi um dia muito marcante pra quem estava lá. Uhum. E a gente postou lá, tipo, comente aqui sua história da morte do Ayrton Senna. Muita gente comentou, tipo, teve mais de 1000 comentários no post. E eu queria, assim, você acha que o lance do Senna, ele vai se perder? Tipo, a magia do Senna, o Senna como essa figura heróica, como essa figura emblemática na mente dos brasileiros, na imaginação dos brasileiros. Com o tempo, você acha que ela vai se perder? Já que no Brasil tudo se destrói? Belíssima pergunta, belíssima pergunta. Olha só, a gente precisa primeiro entender o tamanho do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele era um dos 3 maiores esportistas do mundo no começo dos anos 90. Era o Mike Tyson, o Michael Jordan e o Ayrton Senna. O Ayrton Senna é maior do que jogador de futebol, ele era o automobilista mais bem pago do mundo, ele era um dos esportistas mais bem pagos, recebia muito mais do que jogador de futebol, tá? Era disparado a figura pública mais amada no Brasil, com léguas de distância para todos os demais, tá? Mais que Silvio Ele Santos. tinha alguma rejeição? Não, ele não tinha rejeição. Você tinha os fãs do Piquet que não gostavam do Senna. Era isso, que é um negócio muito pequeno. Ele era um símbolo de caráter, de superação, de correção, de forma de agir. E era um período, assim, o Brasil era um país muito pobre e passando por crise. Nos anos 80, o Brasil inteiro passou por crise. Então, aquele período dos anos 80 e 90, quando o Senna pega aquela bandeira no GP de Detroit de 1986 e ele começa, ele tá fazendo uma brincadeira com os mecânicos da Lotus, que estavam zoando porque o Brasil perdeu pra França na Copa de 86 e a França tinha motor, e a Lotus do Senna tinha motor Renault. Então, vários técnicos da Lotus eram franceses. E aí ele provocou e, aqui, ganhei, né, no dia que o Brasil perdeu. E, cara, a galera... esse cara... né? Esse cara leva... E aí o Senna não era campeão, o Piquet já era bicampeão mundial naquela época, só que as pessoas já amavam mais o Senna. Então o culto do Senna foi surgindo. O Senna tinha várias qualidades, ele era um menino tímido no jeito de falar, ele falava com uma voz assim, calma, só que ele era furioso na maneira de dirigir, então ele era muito agressivo no ofício dele, mas ele era um sujeito meio... ele tinha uma aura meio mística. Então, assim... Por mais que tentem tratar, eu vejo, vamos dizer, esquerdistas indo falar do Senna só jogando ali em termos esportivos, o Senna era uma personalidade muito especial, que foi tratado não só no Brasil, mas no mundo inteiro como alguém especial. Então quem fala, o Senna é uma criação da Globo, é papo de burro, porque o Senna tem um culto a ele no Japão. Na Inglaterra, o Senna é, assim, idealizado, e as pessoas na Fórmula 1 idealizam o Senna como um deus que passou ali. Tá? Então, por que o caso Senna é diferente de outros heróis históricos brasileiros que vão sendo abandonados? E o brasileiro é uma... né? Nós somos uma praga de gafanhoto, né? A gente né, não tem nada... Igual eu vi agora, né? 22 de abril, descoberta do Brasil. O nosso público, não! Os índios estavam aqui. Eles já tinham noção de que isso aqui era Brasil. E nem é feriado. Mas assim, os brasileiros, né? O brasileiro é meio gafanhotão. O problema é que o reconhecimento gringo ao Senna é uma coisa tão grande, tão poderosa, que faz com que os brasileiros olhem e falem, nossa, até as gerações mais novas, será que as gerações mais novas se perguntam, por que esse cara é tão admirado pelos gringos? Sabe, o Lewis Hamilton, um dos maiores esportistas do mundo, o ídolo dele é o Senna. Vai estrear agora o Kimi Antonelli, que é um italiano, o ídolo dele é o Senna, ele vai ser piloto da Mercedes, esse garoto. O mundo da Fórmula 1 trata ele com uma reverência sensacional, e o Senna tinha um comportamento, e aí vou entrar na parte polêmica, que não é igual de nenhum jogador de futebol, que também fez muito sucesso. Ronaldo, Ronaldinho, Romário, Neymar, as qualidades morais, as qualidades dele enquanto homem,
assim, não dá pra me falar, elas são tão superiores a desses outros caras. Sequer você consegue colocar eles na mesma sala. Não é a mesma coisa. O Senna foi um troço que é como se fosse o Senna era uma flor num lixão. O Senna foi uma coisa que você olha e fala, cara, como é que esse cara existiu aqui? Né? Os japoneses admiravam o Senna pelas qualidades morais deles, que eles reputavam serem as mesmas de um samurai. O Senna, as qualidades dele eram disciplina, força, vontade de vencer, lealdade. O Senna ele já tinha tido um compromisso de sair da Lotus para ir para a McLaren já em 86 para 87. Ele ficou com a equipe dele, que não era uma equipe que estava no melhor momento, tentou disputar o título com os caras. Essas qualidades que ele tinha e que ele exalava, essas qualidades, inspiraram gerações. Eu digo assim, por exemplo, a forma de eu trabalhar tem a ver com o jeito dele. Eu tento me inspirar nele. Não porque eu tenha nenhuma... Jamais vou ter essa pretensão. Mas eu olho assim e falo, pô, o que o Senna faria? Eu sei várias pessoas que pensam assim, pô, o que o Senna faria no meu lugar? Sabe? Várias pessoas, sabe? Tipo assim, eu tinha uma prova pra estudar, pô, o Senna teria estudado pra essa prova, no sentido de o Senna faria a lição de casa dele na área dele. E várias pessoas foram inspiradas por ele, entendeu? Esse cara é uma inspiração e, assim, as gerações mais novas não sabem o que é isso. Não sabem. E não houve ninguém igual a Ayrton Senna na cultura brasileira que despertou esse tipo de sentimento, tá? O funeral do Senna foi maior do que de qualquer outra figura política no Brasil, ou figura histórica no Brasil nos últimos 100 anos. Não. O enterro do Ayrton Senna foi o maior enterro da história do Brasil, e foi maior que o do Kennedy, foi maior que o da Lady Di. A gente precisa entender o tamanho disso aí, tá? As pessoas, já fazem 30 anos, então as pessoas olham como uma coisa estranha do passado. O Senna, olha o que eu vou falar aqui que é complicado, tá? Em termos de apreço e carinho, o Senna foi maior que o Pelé. Ah, não discordo. Assim, as pessoas não amavam o Pelé como... Não houve nenhuma comoção. Nenhuma. O Pelé morreu. E a morte do Senna, cara, tem um aspecto que o Senna, ele se comportava, e a Valete... Enfim, a morte do Senna, ela puxava isso, e o Senna se comportava o tempo todo como se fosse um herói clássico. E a morte dele, porque a morte dele é uma coisa muito enigmática. Ele não morreu... Vamos supor que tem até um jornalista... Cara, é que... Eu acho que tá nos meus stories do Instagram. A gente podia botar esse vídeo aí. Deixa eu achar aqui. Tá agora, tá... Eu vou assistir o Rios completo. Copiar link... Não, já achei aqui. Já achou? Eu posso traduzir, tá? Esse vídeo aqui diz tudo sobre o... Consegue botar com áudio aí? Sim. Ayrton Senna will always be fast. He will always be young. He'll never be old. Pausa. Ayrton Senna será sempre veloz, ele sempre será jovem, ele nunca será velho. He will always be the champion Ele vai sempre ser o campeão of Brazil do Brasil and of the do world. mundo. The grief, even today, Sentimento triste, mesmo hoje. may be the greatest statement I can make about Talvez a grande declaração que eu posso fazer, um grande testemunho que eu posso fazer sobre what he did. o que ele fez. I was on a Eu cruise estava no cruzeiro. in the Nile River, and there were 33 Brazilians on this Havia cruise with 33 brasileiros nesse cruzeiro. my wife and I. E I told one of them that I had interviewed Ayrton Senna 100 times. E eu disse para um deles que eu entrevistei o Ayrton Senna cerca de 100 vezes. Sometime during the next week, every one of those Brazilians had to come to me. E na semana seguinte, todos os dias, algum desses 33 brasileiros ia até mim para They had to talk conversar. to someone, Eles precisavam to conversar com talk to alguém Ayrton que já conversou com o Ayrton. Senna. They even had to touch someone, Eles também tinham que tocar, botar a mão em alguém, shaking hands with Que- Ayrton Senna. né? Cumprimentou, que já shake hands It com o was Ayrton like Senna. I had known and talked to and touched and shaken hands with É God. como se eu tivesse tocado, cumprimentado, conversado com Deus. And they had to do the same E eles through precisavam fazer o me. mesmo através de I mim. would have loved to see Ayrton with children Eu and adoraria ter visto a cena com filhos, netos, grandchildren out on that beach. lá pra praia dele em Angra, né? But can you imagine hearing a news report? Mas você conseguiria imaginar uma Ayrton Senna notícia died no noticiário dizendo que o Ayrton Senna morreu
of de cancer câncer, after a long depois battle at the uma age of 50. I longa don't batalha aos 50 anos. know. In some Eu não sei, mas poetic, de certa maneira poética, unjust way, it injusta. was almost fitting Foi meio que perfeito that he died que ele in a race morreu car. num carro de corrida. Ayrton Senna will always be fast. E é isso, assim, o Ayrton Senna não só morreu no carro de corrida, ele morreu liderando a corrida. Ele estava ganhando a corrida. Isso é muito louco. Ele morreu fazendo o que ele fazia de melhor, ganhando. Ele estava vencendo, ele morreu em primeiro lugar. Então, o momento que o Ayrton Senna deixou de viver, porque ele morreu instantaneamente batendo no muro, ele estava em primeiro lugar na corrida. Isso é muito louco, cara. Então, o que ele descreveu das pessoas indo até ele, esse jornalista, botar a mão, tipo, você conheceu o Senna, você falou, como é que foi? É o tamanho do que foi o Ayrton Senna. É uma coisa... E assim, pra minha geração, tá, não... E olha que nem fui a geração do Senna, a geração dos meus pais foi a geração do Senna. Pra mim, mas eu vivi aquilo. Assim, era um único herói brasileiro que tinha... Não sei se eu consigo explicar. O Senna foi um herói mesmo. Um herói. O Senna era um cara que você poderia admirar de verdade. Não é o Neymar. O Senna não tava comendo puta. O Senna... Mesmo que na vida pessoal dele ele saiu com supermodelos, mas ele não era isso. Ele tava... Não tava, ele não era isso, cara. Entendeu? O Senna era um aristocrata mesmo. O Senna era um cara que você poderia admirar em qualquer contexto. E a gente nunca teve isso. A gente assistia, até hoje assiste filmes americanos, nossas referências de heróis, nossas histórias são sempre dos outros. E de repente tinha um cara desses aqui. Tinha um cara desses que poderia ser admirado em qualquer lugar do mundo, que os povos, vamos dizer, mais sérios do mundo olhavam pra ele e admiravam ele com um espanto. Ingleses, italianos, alemães, japoneses. Pô, a cena dos japoneses, você viu essa cena? Não. Tenta achar, botar assim, japoneses anunciando a morte do Senna. A cena dos jornalistas japoneses. Japonês pra chorar em transmissão, isso não existe. Japoneses anunciando o Senna. Esse aí. 再びこちらに帰ってまいりました。ここで皆さんに非常に残念なニュースをお伝えしなくてはいけません。なんとか最後の力を振り絞ってほしいと思っていたアイルトン・セナですが、先ほど亡くなったというニュースが入ってまいりました。どういうふうに伝えていいかわからないですよね。そうすると、河合さんが、先ほどこちらの方に帰ってきてくれました。情報が入ったと思います。6時3分発表なんですけれど、マジョール病院のですねアントニオ・ダルモンテという、先生の、発表なんですが、6時3分セナの、脳が機能を停止したということです。先ほどからの情報で、頭の前のあたりに大きな破損があって、そして、脳の後ろもかなり河合さん大きなダメージを受けた。この首支えてる、現場の6時3分、今からちょうど10... Acho que assim, a única vez que eu vi algo japonês com Akira Toriyama, provavelmente. Eu não sei nem se foi igual. O Senna era ídolo no Japão de uma maneira bizarra. Mas por que no Japão? Por que não em Portugal, que ele também era idolatrado, ele morou lá e tal. A Honda entrou na Fórmula 1 pra valer nos anos 80. E a Honda começou a ganhar corridas em 84, ganhou a primeira corrida. 85 começou a ir bem, em 86 já era o melhor motor e disputou título. A partir de 87 o Senna começou a correr com o motor da Honda. E aí começou a ver o convívio dos japoneses com o Ayrton Senna, né, dos japoneses, os técnicos da Honda com o Senna. E aí na última corrida que ele foi campeão, na penúltima corrida em 88, que era no Japão, o Senna correndo com o motor Honda e já havendo toda uma fama do Senna no Japão, porque o pessoal da Honda falava, e a transmissão, tipo, esse cara é especial, né? Os caras já começaram a tratar ele como um ser especial. E ele, pô, se for pegar o comportamento dele, é muito mais de um japonês, o Senna é um samurai, muita coisa.
E aí na largada o Ayrton Senna, o motor, ele erra, acho que ele erra alguma coisa na largada, o Senna tava em primeiro, ele cai pra 14º e ia perder o título. O companheiro dele tava em primeiro e ia ganhar a corrida. O Senna sai de 14º pra primeiro e ganha a corrida no Japão. Então, bom, o mito do Senna surge no Japão. No ano seguinte, o Senna tem uma batalha épica contra o companheiro de equipe, que era o Prost joga o carro contra ele. Ele vai, dá a volta, ganha a corrida, e aí tiram a corrida dele, ele é roubado no Japão. O mito aumenta. No ano seguinte, ele se vinga do carro, ele joga o carro contra o cara e ganha a corrida, e se vinga e tal, assim. E aí no ano seguinte, em 91, ele ganha o campeonato também no Japão. Então, todas as vezes com o motor japonês da Honda. Então o Senna era um ídolo colossal no Japão. Na Inglaterra, ele era um ídolo colossal. Ele é um cara que destruiu nas categorias de base na Inglaterra, correu sempre por equipes inglesas. Mesmo na Itália, que ele sempre frustrava a Ferrari, ele era um cara, né, reverenciado. Então, o Senna era um sujeito muito especial. Muito, muito, muito especial, assim. E o fato de a gente não produzir pessoas como Ayrton Senna mais é sintomático de que nós somos uma bosta. Porque a gente já teve um cara desse, assim, é muito louco, a gente já teve um cara desse, se olhar que a gente já teve um cara desse, as gerações mais novas não vão compreender. Mas assim, você não vê o Senna como uma grande exceção? É uma exceção, mas assim, ele também é parte de um... É como se ele tinha sido um último nome, o Senna, de um Brasil que poderia ter dado certo. O Brasil, até os anos 70, era o país que mais crescia no mundo. E aí ele começa a frear ali nos anos 70 e começa a cair. O Brasil chegou a ter equipe de Fórmula 1, já que eu tô falando do esporte. O Brasil era o país da bossa nova. O Brasil é um país se industrializando. O Senna era muito simbólico disso. O pai dele tinha uma metalúrgica aqui em São Paulo. O pai dele era veio da classe média, né? Era um cara que tinha grana depois, mas não era um milionário, mas era, vamos dizer, um pequeno industrial de São Paulo. Então o Senna representava o espírito de um certo Brasil ali, entendeu? Muito disciplinado, sujeito tímido, reservado, era um cara muito cristão, né? O Senna era um cara muito religioso também. Então, e ele começou a encarnar todas essas qualidades. E ao mesmo tempo, o Senna tinha uma coisa que ela era muito paradoxal, que ele era muito tímido, e ele parecia um bom menino, o filho perfeito que a mamãe quer ter, mas ele era muito agressivo no trabalho dele. Então, é como se ele encarnasse as duas coisas ao mesmo tempo. E aí ele tem certas entrevistas, tem uma entrevista que assim, virou mantra de todos os pilotos de Fórmula 1, que é a entrevista dele com o Jack Stewart, que a máxima que ele usa ali vale pra qualquer coisa, uma lição de vida. Aquilo ali, eu já usei esse exemplo várias vezes. Põe Senna, Stewart, Senna, Stewart, espaço, não põe gap. Vai põe gaps. Põe entrevista. Essa aí, tá? Que ele fala, if you no longer go for a gap, you're no longer a racing driver. Ali ele tá de uma maneira muito calma, descrevendo toda a agressividade dele. É muito louco isso. Ó. Let me ask you another difficult question. If I were to count back all the world champions, the number of times they had made contact with other drivers, that you in the last 36 months or 48 months have been in contact with more other cars and drivers than they might have done in total. I find amazing for you to make such a question, Stuart, because you are very experienced and you know a lot about racing. And you should know that by being a racing driver, you are under risk all the time. And by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for a victory. It's not to come third, fourth, fifth. O que tende, assim, vamos falar sobre comunicação do Senna, né? Que é uma coisa... O que soa místico na forma dele falar é que ele tá falando uma coisa, de certa maneira, agressiva, e ele tá respondendo ao adversário, justificando a agressividade dele com uma certa candura nos olhos. Ele parece... Bom, se você... Nananana, essa coisa, fora certas experiências que ele já teve, que ele relata de, sabe, tá dirigindo, ele sentiu que saiu do corpo dele, que ele viu Deus, não sei o quê. Isso criou uma mística ao redor dele. E essa mística é verdadeira porque ele era assim. Não era fingido.
E os críticos dele sempre falavam que ele ficava fingindo. Não é fingido. O cara é isso. Então, a forma de comunicação do Cena tem algo... E não é uma forma porque é uma coisa treinada. A pessoa dele é uma pessoa estranha. Ele é um sujeito muito estranho. Entendeu? Então, isso é estranho. Você vai vendo assim, ele tá justificando a agressividade dele da maneira mais doce possível. E muito verdadeira. Então, isso aí é característico de alguém que era especial. Então, assim, há um tratamento especial ao Cena na história brasileira e há um tratamento especial ao Cena por todo mundo que conheceu. E aí você assiste as falas do Cena, as entrevistas do Cena, você vai ver isso. Você vai ver, tá tudo lá, entendeu? Não é injustificado. E não é sobre as conquistas esportivas dele. Conquista esportiva por conquista esportiva, ele não foi o maior em termos de números piloto da história da Fórmula 1. Ele morreu. Ele não é o maior. O Schumacher tem números maiores, o Hamilton tem números maiores, o Verstappen tem números maiores, o Vettel, o Prost tem. Mas tem algo aí. Entendeu? Esse algo é muito interessante. Tem uma outra que assim, que é um vídeo aí que é bem legal de colocar. É um Cena, é como se fosse um recado, Cena recado. Você deve ter esse vídeo aí. Quer ver? Desce. Não, desce. Ah, não, também não. Não, desce. Pode ser, não é. Eu sei, se eu ver o vídeo eu vou saber. É esse, mensagem motivacional para Ayrton Senna. Esse Tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Muito louco, né? É um cara muito... Então é óbvio que é um cara especial. A história do Senna, ela é toda especial. Fora certas coisas que ele fez com o carro e que tem contornos épicos. Por exemplo, essa imagem que tá aí na tela... Nossa, posso lembrar de um que eu sei? Eu sei de uma corrida que ele começa em quarto, aí antes da primeira volta ele termina passa em primeiro. todo mundo. É que essa aí é tipo assim, é a magia pura, né? Sim. Agora vamos falar dessa que tava agora na tela, que é a vitória dele no Brasil em 91. A vitória do Senna no Brasil em 91 é uma coisa muito, muito louca, porque o Senna nunca ganhou uma corrida no Brasil. Até 91. E essa corrida, eu lembro que eu tinha 7 anos e eu tava assistindo. E todas as vezes ele tinha um problema. Ele quase ganha em 86, em 87 ele teve chance, 88, 89, 90. Aí em 91 ele falou, eu preciso ganhar. E aí ele veio correr, Grande Prêmio de Interlagos, faz a pole, só que ele já não tinha o melhor carro. O carro dele era... A Williams era um carro um pouco mais rápido e tal. Ele é perseguido pela Williams a corrida inteira. Tá. Quando ele abre 40 segundos, ou seja, ele ia ganhar, começa... perdi a quarta marcha. Perdi a terceira. Perdi a segunda. Não dá pra pilotar com a primeira marcha. Perdi a quinta marcha. Ele ficou só com a sexta marcha. E toda a vantagem que ele tinha vai desaparecendo, só que não tinha direção hidráulica o carro. Se você não consegue reduzir manualmente a marcha, você não consegue fazer as reduções de câmbio, e é aqui o carro fica pesado na curva. Você sente o peso do carro. O Senna começa a ter que controlar o carro só com uma marcha, ver a vantagem dele desaparecer. Meio que assim, ele ia perder corrida sei lá, faltando 2 voltas ele ia perder a corrida no Brasil. Cara, cãibra, um esforço físico colossal. Ele... parece coisa divina. Começa a chover faltando 2 voltas. Ele conseguiu, em uma dessas voltas só, com uma marcha, ser mais rápido que o segundo colocado. E abriu a pequena vantagem que ele precisava para ganhar a corrida. Terminou a corrida. Vamos botar o final da corrida de 91? Eu só vou dar... tem um canal, eu nem sei se pode dar... Acho que não vai dar problema o canal. O canal chama... acho que é Rock Racing. Põe Rock Racing... Não, Espaço Racing... põe Interlagos 91. Esse primeiro, Rock and Race, esse primeiro.
Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar. Vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque... Eu não vou te E aí, mostrar. pessoal? Vai pro meio Tudo bem pro com fim, você? que eu expliquei já a corrida, né? Vamos um pouquinho, vai um pouquinho antes. Não, isso vai um pouquinho mais pra frente. Vai dar um play. E por volta, as coisas já pareciam ficar mais complicadas. Faltando 7 voltas para a corrida terminar, o Senna perdeu quase todas as marchas do carro. A única marcha que ele conseguiu engatar foi a 6ª marcha. Na tentativa de engatar qualquer outra marcha, o carro ficava em ponto morto. Para não correr o risco de ficar sem marcha nenhuma, ele deixou a 6ª marcha engatada, não fez mais trocas de marcha e foi só de sexta, de ali em diante. E dá pra chegar até o final da prova, fazendo as últimas 7 voltas Não dá, só com a cara, 6ª marcha? Não dá. E vencer a corrida? Daqueles mais de 40 segundos de vantagem que o Senna tinha para o Patrese, quando faltavam menos de 10 voltas para o final da prova, ao chegarmos a 4 voltas para o final, era pouco mais de 5 segundos essa vantagem. Ele ia perder, Nessa entendeu? Ele não dava pra manter. Não dá pra manter. levada, o Patrese passaria o Senna nas últimas 2 voltas e passaria com facilidade. E aí chega um elemento que o Senna sabia usar bem para levar vantagem na pista: a chuva. Você considera ele o melhor piloto de chuva? Não, isso não só eu, todo mundo. Todo mundo com... chuva que acabou caindo sobre Interlagos nas últimas 2 voltas para dar uma atrasada no Patrese, a melhora no tempo de volta que o Senna conseguiu ter nessas últimas voltas, que não se sabe de onde ele tirou. O Patrese vinha fazendo 1:23, 1:24 e o Senna conseguia fazer 1:25, às vezes até 1:24, o mesmo tempo do Patrese, só com a 6ª marcha engatada no carro. E principalmente a vontade de vencer no Brasil, custe o que custar. Todos esses elementos levaram o Senna a cruzar a linha de chegada na primeira posição, completando as 71 voltas do Grande Prêmio do Brasil de 1991, com menos de 3 segundos de vantagem para o Patrese, o segundo colocado. Gerhard Berger fechou o pódio na 3ª posição e o Nelson Piquet terminou em 5º colocado. Era uma vitória... Realmente. E o cara tirou toda a vantagem ali. E ele conseguiu... Qualquer erro do Senna, ele perderia a corrida. Sim, e ele conseguiu, cara, com o carro detonado, só com uma marcha, vencer no país dele. Isso é muito louco. Então, todo mundo, eu lembro que eu era uma criança, todo mundo na frente da TV. Imagina o seguinte, as audiências da corrida de Fórmula 1 naquela época eram maiores do que qualquer novela. Era um troço assim, o Brasil parava pra ver. Era a corrida no Brasil. Eu lembro, eu morava na Moca, e a televisão tava no meu quarto. E meu pai não tava em casa. Eu assisti essa corrida com a minha mãe. E aí a gente tava vendo, assim, caramba. E a vantagem sumindo do Senna, puta, eu não acredito que o Senna vai perder e tal. Cara, quando ele cruza em primeiro, e eu lembro que, é que não dá pra botar a imagem da Fórmula 1 aqui. Eu lembro que ele tava todo quebrado, né? Aí na última volta ele avisa pra torcida assim, só falta um. Ele avisa pra galera assim, falta um só. E ele faz a última, puta, cara, aquilo foi muito... Foi, assim, acho que foi a coisa mais emblemática dele. E aí, quando ele termina a corrida, ele não aguenta. Aí tem imagens. Se você botar, acho que assim, pós-corrida Senna 91 Interlagos. Isso. Não tem um vídeo? Aqui, ó. Cena da entrevista. Não seria entrevista, seria assim, a última volta de atendimento no carro, ali ó. Cara. Daniel Mihaly, volta final, ele virou 7, pouco mais de 4 quilômetros, mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada. Seria um drama reservado no final desta prova. Ó, ele vai falar pra torcida, ó, falta uma. A Senna avisa, aponta. Vê que ele não passa marcha. Ó o barulho. Puxa de um lado. Acelera. Puxa pra direita. Tá chovendo. As gotas caem ali. Quer que eu bote no final? Na câmera colocada no carro de Senna. Não no finalzão. É que assim, ele vai completar a volta logo mais. Não, um pouquinho. Misto, vai no capricho.
Aí é o seguinte. Aí ele não aguenta, ele larga o carro ali no meio da pista já. E aí a torcida invade. Ah, Isso é muito louco. Aí ele é levado com o carro médico, né? Quer levar um pouco pra frente. Não, pode mais, pode mais. Aí, porque assim, vai tendo... Pode ir mais pra frente. que é ele? Eles não conseguiam tirar ele do carro. Porque o cara, mano, ele ficou todo cheio de cãibra. Aí não conseguiam tirar e tal. Aí precisou ter atendimento médico. Então, você entende todo o aspecto épico dessa história toda? Imagina Só que o brasileiro de hoje, nem todo mundo sabe dessas histórias. Você não acha que... Como é que não... então, eu acho isso muito louco, Você não acha né? que as histórias estão... Porque assim, eu sei de algumas porque meu pai e meu avô me contaram. Principalmente meu avô. Meu pai e meu avô assistiam muito Fórmula 1 por causa do Senna. Eu sei de algumas, mas pode ser alguém da minha idade ou até mais velha do que eu que pode não saber. Não, a galera não sabe. A galera mais nova não sabe. As pessoas não... Eu vejo a galera que fica assistindo Drive to Survive na Netflix. Né? E fica... Ai, porque o Leclerc... Olha, o Hamilton... Ô, galera... Mas assim, eu não quero parecer um tiozão do Zap. Tipo, ora, na minha época... Não. Não vou ficar, sabe, com essas comparações bobas. Estou falando em termos simbólicos. O Senna foi a figura humana mais destacada dos últimos 100 anos no Brasil. E mais amada dos últimos 100 anos do Brasil. Acho que isso dá pra colocar. E as histórias... tente imaginar, sabe, o maior esportista do Brasil, a figura brasileira mais amada, que tinha um status de herói, vencer uma corrida nessas condições no Brasil, tá recebendo atendimento médico no meio da pista. Aí na hora, agora vamos lá pro pódio, ó, só arrasta. Ó, vai indo, que aí vai tendo invasão da galera tal. Ah não, aí não teve, foi 93 que teve invasão da pista. Aí ele é levado pelos médicos, aí ele é levado pro pódio, né? Aí isso, aí dá o play. Aí acontece o seguinte, né? Ele tá quebrado, tá todo moído, cãibra a dar com pau tal. Não sei se a gente bota na ação do Galvão. Acho que será que dá problema? Acho que sim, melhor não, né? Aí anda um tiquinho. Que é até ele pegar o troféu. Que é muito emblemático também isso aí. Foto. Aí que tava tocando o hino e tal. Aí isso, volta um pouquinho. Isso. Nossa. Essa cena foi muito emblemática. Muito, o cara arrebentado. Então, assim, pra quem viveu aquilo, pra quem viveu aquela época, não houve outra experiência similar, tá? Não vou falar, galera, a Copa do Mundo de 94 não foi igual. Copa do Mundo de 2002 não foi igual. Dali em diante, nunca houve entre brasileiros uma experiência de alguém que é unanimidade. Porque hoje, tenta imaginar alguém ser unanimidade, mas hoje não existe. Não tem como, é impossível. Assim, a representação maior do que é ser um brasileiro com sucesso, vivo, tendo sucesso, sacou? E ele era um cara que não afinava pra ninguém. Assim, tem que assistir o documentário dele, né, porque ele é um cara que foi injusto, ele foi roubado no título que ele poderia ter em 89, roubaram o GP do Japão dele. E ele ainda foi roubado, e aí o presidente da federação ainda expulsa ele da Fórmula 1. Ele briga com os caras, aí ele continua tendo pequenos incidentes problemáticos contra ele na temporada de 90. E o cara, sabe, o cara era... e aí, às vezes vai ter gente aqui falando, não, Renan, esse assunto não é importante, esse assunto... Eu tô falando só da pessoa, tá? E vocês das gerações mais novas não vão entender, porque vocês não viveram isso. Da pessoa que, até a minha geração, ela... foi o brasileiro mais importante para essas pessoas. Não à toa que vagabundos tipo Pablo Marçal, eles ficam tentando desconstruir a imagem do Senna, porque eles precisam disso, porque é uma sombra muito grande sobre todo mundo. O Senna gera uma sombra sobre todos nós.
Sobre todos nós. Todo mundo que viveu o Senna tem o Senna como, tipo assim, ó, esse cara é diferente. Ele é diferente. Dito isso, responda a minha pergunta. Você acha que o Senna, a imagem do Senna, sobrevive ou será esquecida como a de tantos outros grandes brasileiros? Eu sou trágico, eu acho que não sobrevive a nada nesse país. Ainda que é impressionante, você vê assim, uns 30 anos nós estamos falando disso. 30 anos, cara. Já são 3 décadas, né? Tenta você olhar em perspectiva. Mas assim, talvez a minha geração tenha sido a última geração que tenha noção do mito Senna. Acho que as próximas... Possivelmente. Porque as pessoas vão morrendo, né? A história vai ficando pra trás. A história vai ficando pra trás. Mas, né, as pessoas... São 30 anos ainda, isso é muito louco. É assim, é muito louco porque... vamos dizer, as celebrações desses 30 anos estão acontecendo no mundo inteiro. E as pessoas estão falando disso uma coisa grande ainda, né? A Netflix aproveitou a janela pra fazer. Lançou agora o trailer e tal. Só uma última, pra fechar esse assunto. Eu sei eu não sei se isso é verdade ou não, mas meu pai me falava que o carro dele, em 94, era muito ruim. É verdade? Vamos lá. Tipo, meio que sabotaram o carro dele. Não sabotaram. O carro... Falar que o segundo melhor carro daquele temporada era muito ruim é impreciso. Porque se ele era o segundo melhor carro, ele não era muito ruim. Não é muito ruim. Mas ele era muito desequilibrado, ele tinha um melhor motor, ele tinha várias qualidades, mas ele era muito desequilibrado. E ele começou o ano como um carro problemático. É um carro problemático. O Senna estava disputando o título naquele começo de ano com o Schumacher no braço. Ao longo do ano, depois da morte do Senna, o carro melhorou muito e do meio pro fim do ano ele era o melhor carro. Então o Senna teria vencido aquela temporada. Né? Mas era um carro problemático, bem problemático. Sabotar, não sabotar, que aconteceu que no final de 93 tiraram os recursos eletrônicos que faziam daquele carro no ano anterior ser disparado melhor. Aí tirou, ele perdeu a magia. Era um carro ok, desequilibrado. Mas era um carro muito desequilibrado. Tanto que ele, no GP Brasil de 94, o Senna rodou. Ele tentando pegar o Schumacher, porque o carro era todo... O carro era bem pra bater. E eu acho que assim, todo mundo fala que o Senna morreu. Aliás, é uma discussão isso aí. Que o Senna morreu, convencionam dizer que ele morreu porque quebrou a barra de direção. Né? Duas coisas que precisam ser entendidas sobre a morte do Senna, agora aspectos médicos e técnicos. A versão oficial é que o Senna morreu porque quebrou a barra de direção. Então imagina, você tem um volante, tem uma barra que controla aqui o pneu na frente. Dizem que houve uma solda mal feita, quebrou a solda e o Senna ficou sem volante, passou reto na curva e morreu. E ele morreu porque a barra da suspensão, uma barra de metal externa, bateu contra a parede e ela voou e entrou aqui. Então, duas coisas. Ele não morreu por causa da barra de suspensão que entrou aqui. Isso teria ferido ele, mas o problema dele foi o choque que ele teve, não só por causa da barra, mas o choque da desaceleração. Eu não sei se ele chegou a bater acho que ele também bateu a cabeça no muro. E aí ele bateu a cabeça pra trás e aí esmagou a base do crânio. Então, na verdade, a morte dele se deu aqui, na base do crânio. Então ele quebrou tudo aqui. Não tinha a menor chance de sobrevivência. E a outra coisa o mundo da Fórmula 1 acha que ele morreu porque aquele carro tinha um problema que ele estolava. Um stall é igual um avião que ele do nada perde a sustentação. Então o carro, ele baixava, ele tinha um problema que assim, ele batia o fundo muito, era parte da instabilidade aerodinâmica, e naquela corrida teve um acidente no começo, o carro, o safety car, ele era muito lento, o pneu esfria, quando o pneu esfria você não só perde a aderência como a altura baixa, porque ar mais frio, ele ocupa menos espaço, a pressão é menor, e aí conforme o pneu esquentaria, ele aumentaria a distância, então o carro não ficaria tão baixo. E o carro ele tinha esse problema de bater o fundo já, o pneu ficou frio, então o carro ficou muito fundo e ele estava com o tanque cheio. O piloto estava com a maior carga de combustível para a corrida. Você soma esses 3 fatores, a parte que ele estava ali em Imola era uma parte que estava com ondulação. Então muito provavelmente, porque o mundo Fórmula 1 fala isso, o carro ficou batendo fundo e ali naquela parte ele bateu, tinha esse problema aerodinâmico, as 4 rodas ficaram meio que sem contato. Então por aquele pequeno instante ele ficou sem contato, aí voltou a ter contato. Quando voltou a ter contato ele já não tinha muito o que fazer. Que é a versão que o companheiro da equipe dele acha e todo mundo acha. E você vai referendar essa versão
Porque nos anos seguintes as equipes continuaram soldando a barra de direção. É uma coisa comum, essa lance de soldar a barra de direção. Mas a FIA, as medidas que a FIA fez foi aumentar a altura do carro para não ter esse problema e instalar uma prancha de madeira embaixo do carro para garantir que os carros vão estar nessa altura. Ou seja, se a medida de segurança que a federação tomou foi uma medida que justamente impede de acontecer o que aconteceu com o Senna, é porque o que me parece que o que realmente aconteceu com o Senna não foi a barra de direção, mas sim esse problema técnico na regulamentação. No momento que... Agora uma pergunta. No momento que ele mexe a cabeça no acidente, você achou que ele tava vivo? Eu achei. Todo mundo achou. Todo mundo achou assim, ó, que ele se machucou bastante, mas ele tipo... Até o Galvão, né? Sim, mexeu a cabeça, é isso. Sim. Todo mundo. Mas todo mundo também achou muito estranho. Assim, é que o acidente dele não foi tão feio quanto os outros que tiveram no fim de semana. Então, eu sei dessa história, que teve acidente na sexta. Isso, sábado e domingo. O Rubinho bateu na sexta e foi o mais feio, plasticamente o acidente mais feio. No sábado o Ratzenberger moeu o corpo inteiro. Então, não foi cogitado cancelar a corrida por causa da... Cogitado foi, mas não tinha a menor chance. Tinha contrato pra cumprir. A Fórmula 1 falou, dane-se, vambora. Né? E o Senna mesmo, chegaram a falar com ele sobre não correr, ele, não, eu vou correr. E ele tava com a bandeira da Áustria, que era do Ratzenberger no macacão, pra terminar, ele usar a bandeira da Áustria pra homenagear o cara que morreu. Então ele morreu com a bandeira do cara que morreu no dia anterior. Bizarro. Bem bizarro, bem bizarro. Essa história Não, foi tudo muito estranho, né? Ó, aí tem todas aquelas coisas estranhas que ele tava meio deprimido, ele tava num clima meio estranho, ele tem imagens dele, assim, olhando meio, sabe, pro espaço. Você já viu essas imagens? Não. Põe cena antes corrida 94. Aí vem as imagens. Não, assim. Tem vídeo. Assim, tem um vídeo disso aí. Não desce. Procura no YouTube que eu já consigo ver melhor. Essa? A de baixo. Essa aí. Com essa, você pensa, realmente, se... Até quando você vai resistir a tudo isso? Não Se é essa você entrevista, vai essa entrevista passar de por antes, tudo mas isso e vai pra frente. Isso aí. 94. Ó. É que fica esses caras da Globo falando essas musiquinhas, mas assim... Vai um pouquinho pra frente. Não é isso também. Tava bem, parecia... Também não. Tomou um susto, ele tá... Essa aí, ó. Ele tava muito estranho. Isso já no dia que ele morreu. Nossa. Nunca tinha visto isso. E ele foi correr. Uhum. Enfim, é isso. 30 anos. Pois é. Vamos, pimbas? Vamos. Aliás, 2 horas de live, hein? Porra, bastante coisa. Começar com a Marta, que ela acabou de mandar R$100. Lindas palavras, Renan. Senna teria minha idade, 64. Está na Galeria dos Gênios. Foi terrível consolar minha filha de 10 anos. Viva Ayrton Senna. Nossa, ela tinha minha idade. Eu tinha 10 anos também quando ele morreu.